Então vamos lá, boa noite a todos. A gente vai tentar fazer aqui uma breve meditação a respeito do fenômeno do Natal, o nascimento do Cristo, a encarnação do Verbo. É um dos temas mais difíceis e mais espinhosos que os filósofos cristãos tentaram tratar. É um dos mistérios, assim como a Santíssima Trindade. A encarnação do Verbo é um daqueles fenômenos que ultrapassa a capacidade da compreensão humana. Diante de fenômenos que ultrapassam a capacidade da compreensão humana, como é que os filósofos cristãos faziam? Eles tentavam mostrar pelo menos a razoabilidade daquilo. Tentavam mostrar que não existe nenhuma contradição que impeça aquilo de acontecer, ainda que você não possa demonstrar aquilo por meios racionais. Dos vários mistérios da fé, existe um bom número de mistérios que podem ser comprovados pela razão humana. Por exemplo, a existência de Deus, nós já vimos que, além de ser um dado de revelação, é algo que pode ser comprovado logicamente pela razão humana, inclusive sem a ajuda da graça. Mas a Santíssima Trindade, quer dizer, a ideia de que Deus, mesmo sendo uma única substância, possui três pessoas ali dentro, sem que isso faça dele três coisas distintas, é algo que ultrapassa um pouco a capacidade humana de compreender, e somente com a ajuda da graça, que ilumina a inteligência, os filósofos conseguiam, de algum modo, através de analogias muito profundas, mostrar que existe uma razoabilidade na Santíssima Trindade. Esse tipo de fenômeno não é que ele não possa ser conhecido pelo homem. Na verdade, ele pode ser conhecido por meio de revelações particulares. Na medida em que você progride na vida mística, Deus pode te mostrar a Santíssima Trindade por meio de visões, por meio de contemplações infundidas na sua alma. A vida dos santos mostra isso. Tem santos que dizem que viram a Santíssima Trindade. É o tipo do conhecimento que não deixa margem de dúvidas para o indivíduo que foi o sujeito desse conhecimento. Mas ele é um conhecimento, por assim dizer, mudo. Ele não pode ser transmitido. E como também não pode ser demonstrado logicamente, é um tipo de conhecimento que parece que Deus se utiliza dele para mostrar ao homem que a razão humana não pode tudo. Foi assim que os primeiros padres entenderam esse tipo de conhecimento que não pode ser demonstrado pela razão humana. Deus faz isso para que o homem vença a soberba da razão, que é uma das piores que tem, a pretensão de poder conhecer tudo, abarcar toda a estrutura do mundo com a sua inteligência. Então, o próprio Deus, na medida em que quer favorecer o homem, guarda uma certa quantidade de conhecimentos que foram revelados da pretensão de ser demonstrado pela razão humana. Mas ainda assim a razão humana pode de algum modo sondar esse conhecimento e mostrar algum grau de razoabilidade nele. Isso acontece com a Santíssima Trindade, acontece também numa certa medida com o próprio mistério da encarnação, que é uma das coisas mais complicadas que existem. Como diz o apóstolo, ela é uma espécie de loucura divina. Orígenes diz que nem os anjos são capazes de compreender completamente o mistério da encarnação. Por que Deus, o absoluto, a realidade suma, além da qual não existe mais nada, a perfeição pura, que por isso é puro espírito, resolve assumir um corpo de um ser humano, assumir a natureza humana, e tornar-se, numa certa medida, homem, e se submeter a todas as vicissitudes, ou quase todas as vicissitudes da vida humana. É como se você pegasse dois extremos que não poderiam conviver um com o outro, e fizesse com que eles convivessem um com o outro. Como se você pegasse o calor e o frio e fizesse eles conviverem numa mesma realidade. A gente não pode se esquecer que o homem foi a última das criaturas a ser criada. Então é como se ele fosse a extremidade da criação. E Deus é
primeiro motor de todo o universo, ele é o criador das criaturas. Então você tem duas extremidades como que se unificando no fenômeno do homem-deus. Tá? Diante dessa dificuldade, muitas tentações aparecem, tá? Que tentações que visam compreender Jesus Cristo não como Deus encarnado, não como Deus que se fez homem, mas como um homem que em alguma medida se divinizou, como é mais ou menos o que acontece com o Buda. Buda é um indivíduo que, por meio de uma penetração, de uma meditação interior muitíssimo elaborada, muitíssimo refinada, conseguiu atingir um grau de união com o absoluto. Mas em nenhum momento Buda diz, eu sou o próprio Deus. Buda diz, eu sou aquele que despertou, aquele que acordou. E entendi que a realidade última da existência é imune a nascimento, morte, sofrimento, doença, etc. E eu estou maximamente unido a essa realidade. Então veja que é muito diferente do que Cristo diz. Cristo diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou o Verbo encarnado. Então, dada a complexidade desse mistério, muitas vezes nós somos levados a querer, e isso deriva da nossa inteligência. A nossa inteligência, não suportando conviver muitas vezes com o mistério, isso é a raiz da soberba da inteligência, começa a categorizar ou a interpretar o fenômeno Jesus Cristo de uma maneira mais degustável, mais digerível pela nossa inteligência, como se ele fosse um grande sábio, um grande filósofo, ou um homem, como os profetas, que se uniram a Deus em alguma medida. Né? E tendo se unido a Deus numa certa medida, metaforicamente ele poderia inclusive dizer que ele é o próprio Deus. Não é difícil você imaginar esse uso da expressão homem-deus, um homem que se unificou a Deus, de cima para baixo, por assim dizer, ele se elevou até Deus, tendo chegado em Deus, se baseando nessa identidade que ele assume com Deus, ele poderia dizer que ele é o próprio Deus. Então, muita gente interpreta, principalmente as religiões orientais, interpretam o fenômeno de Jesus Cristo dessa maneira. Isso é natural. Tá? Só não é o que Cristo diz, porque o próprio Cristo faz a distinção entre filhos adotivos e o filho unigênito do Pai. De modo que esses que, em virtude de um esforço próprio, ou mesmo da graça, conseguem atingir algum grau de unidade ou de comunicação com Deus, são filhos de Deus, mas são filhos adotivos. Cristo é o filho unigênito. Tá? Então ele é o Filho único de Deus. Então, o próprio Cristo, além de se colocar como Filho de Deus, faz uma distinção entre a filiação adotiva e a filiação legítima, originária, que é a dele. Né? E o que define o cristianismo é isso. O cristão é aquele que crê no fato de que Cristo é o próprio Deus encarnado. Isso é o que define o cristão. Né? Algumas religiões, vamos dizer assim, não cristãs, até se dizem cristãs porque acreditam no ensinamento de Jesus Cristo. Tá? Mas do ponto de vista cristão, do ponto de vista do próprio Cristo, isso não basta para que essas religiões se digam cristãs. Porque uma das coisas principais ditas pelo próprio Cristo fica de fora dessa assimilação que essas religiões fazem do ensinamento do Cristo. Ou seja, elas aceitam toda a sabedoria que o Cristo revela, menos aquela na qual ele diz que ele é o próprio Deus. Então, do ponto de vista cristão, católico ou até protestante, essas religiões não são exatamente cristãs, o que não quer dizer que elas sejam anticristãs, no sentido satânico ou demoníaco da coisa. Elas simplesmente entendem que a sabedoria que o Cristo revela é de fato uma sabedoria, incorporam, vivem segundo ela, muitas vezes mais do que muitos cristãos. Né? A gente não pode negar, por exemplo, que entre muitos espíritas existe um exercício
do amor ao próximo, da caridade muito eficiente, feito com muito empenho, que muitas vezes falta aos cristãos. Não dá para negar. E isso, sem dúvida, vai pesar na hora do juízo final deles e nosso. Bem, do ponto de vista da filosofia grega e até das religiões pré-cristãs, das religiões pagãs, o problema que se colocava é: como que o absoluto pode entrar no mundo da relatividade? Na última aula que nós demos aqui, eu não me lembro quem estava presente, mas nós mostramos a diferença do absoluto e da relatividade. Em linguagem bíblica, a diferença do Criador para a criação. O mundo da criação é o mundo da relatividade ou o mundo da contingência. O que isso quer dizer? Que no mundo das criaturas as coisas nascem, morrem, estão em movimento, elas se degeneram, elas são dependentes umas das outras, elas não são absolutas, elas são relativas. Esse copo só existe em relação ao plástico do qual ele é feito, que só existe em relação ao homem que fabricou o plástico, que sintetizou lá o plástico. Esse homem, por sua vez, só existe em relação aos pais dele, através dos quais ele foi gerado. E assim, todo o mundo da criação é um mundo onde uma coisa é sempre feita de outras coisas e existe na dependência de outras coisas. De modo que nada é absoluto aqui. É um mundo fragmentário. Nós simbolizamos isso pela imagem do labirinto. É um mundo da confusão. No mundo do Criador, ou seja, no próprio Deus, você tem uma existência absoluta. Absoluto quer dizer aquilo que é solto de todo o resto. Aquilo que existe de forma autossuficiente. Então Deus não depende de mais nada, não é feito de mais nada, não foi gerado por nada, nem pode se degenerar em nada. Então ele é o absoluto, ele é a perfeição pura. Todo o mistério é como o absoluto pode entrar no relativo sem deixar de ser absoluto. Que o relativo possa entrar no absoluto é um pouco mais fácil de você compreender. Certo? Porque, num certo sentido, o relativo tem que estar dentro do absoluto. Ele é como se fosse uma imagem quebrada e fragmentada do absoluto. Dá para entender isso? Todo o mundo das criaturas não existe fora de Deus. Não existe Deus aqui e as criaturas aqui. Senão as criaturas teriam algo que Deus não tem. E limitariam Deus de algum modo. E se Deus fosse limitado de algum modo, ele não seria Deus. Então, é errado conceber Deus e as criaturas como estando na mesma linha, no mesmo plano. Certo? Não existe uma série de coisas criadas e Deus no final. Não é assim. Existe uma série de coisas criadas e Deus abrangendo todas elas. Então Deus não está na mesma linha das coisas criadas. As coisas criadas estão em Deus. Como diz o apóstolo, por Ele e nele todas as coisas subsistem. Então as coisas subsistem em Deus. Tá? Se o mundo da relatividade existe em Deus, de certo modo é compreensível que o relativo possa se integrar no absoluto de algum modo. Que um homem possa se divinizar não é algo que repudia tanto a inteligência humana. Mas que o absoluto possa se relativizar, que o mais possa entrar no menos, sem deixar de ser mais, é uma coisa que repudia um pouco a inteligência humana. E esse é o mistério da encarnação. E era isso que fazia com que a verdade cristã fosse loucura na mente dos gregos, por exemplo. Como isso é possível? Nós acreditamos em Deus, nós sabemos que Deus existe, mas Ele é um espírito puro. E nós estamos abaixo desse espírito puro. Nós somos espírito e matéria. Nós até podemos participar da existência divina, mas Ele se tornar matéria, isso é um absurdo. Não faz sentido isso. E, no entanto, é nisso que o cristão crê. Porque é isso que o Cristo diz. E é nisto que os primeiros apóstolos acreditaram. E transmitiram numa linha contínua até nós. Então a gente vai tentar
meditar filosoficamente a respeito desse mistério. Tá? Essa meditação não vai ser suficiente, porque ela exige uma meditação particular de cada um, para que esse conhecimento vá se consolidando. E isso é o Natal, por incrível que pareça, isso é o Natal. A nossa imagem do Natal está tão contaminada. Obrigado. Pelas imagens da indústria, tá? Que dá até a impressão de que nós não estamos falando do Natal. E mesmo para os cristãos que não meditam nos mistérios do cristianismo, ainda que nós acreditemos no nascimento do Cristo, do menino Deus, e temos a imagem da manjedoura com o burrinho, o boizinho, a árvore de Natal e etc., que faz parte do simbolismo cristão, mesmo isso, muitas vezes se sobrepõe a esse mistério que é o salto do absoluto para o relativo sem que ele perdesse a sua dignidade de absoluto. Salto pelo qual ele permite que o relativo entre no absoluto de uma maneira que não era possível antes da encarnação. Como disse Santo Agostinho, Deus se fez homem para que o homem possa se fazer Deus. Então, essa divinização que se tornou possível a partir da encarnação, a divinização do homem, ela tem um status diferente da união que o homem podia realizar com Deus antes da encarnação do Verbo. O que eu estou querendo dizer? Não é da mesma maneira que Buda se uniu com Deus, tá? Que São Paulo se uniu com Deus. Tem uma diferença aí. A união do Buda foi antes da encarnação, a de São Paulo foi depois da encarnação. Então vamos tentar sondar isso de alguma maneira filosoficamente. Se o tempo permitir, numa segunda parte a gente vai fazer uma meditação em cima do simbolismo próprio do nascimento do menino Jesus. O simbolismo envolvido ali na figura do presépio. A gente vai tentar analisar aquilo, se o tempo permitir. Bem, para a gente compreender isso, nós precisamos compreender um pouquinho do mistério da Santíssima Trindade. Então, vamos tentar olhar para o mistério da Santíssima Trindade. O que quer dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Uma das analogias que mais favorecem a compreensão desse mistério, feita por São Tomás de Aquino, por exemplo, se baseia no movimento da inteligência humana quando ela compreende algo. Reparem que quando nós entendemos alguma coisa, quando a nossa inteligência intelige, intui, capta alguma realidade, ela forma dentro da sua mente uma imagem abstrata, não é uma imagem colorida, não é uma imagem sonora, é uma imagem puramente abstrata desse objeto que ela compreendeu. Então, por exemplo, se eu falo canguru, todos vocês sabem do que eu estou falando. E provavelmente aqui, todo mundo já viu canguru em vídeo, né? Mas ninguém viu um canguru pessoalmente, ninguém tem um canguru em casa. Então vocês não estão pensando em nenhum canguru específico, certo? Provavelmente vocês não estão pensando nem num canguru que vocês viram em um vídeo. Vocês simplesmente entenderam o que eu disse porque já assimilaram a ideia, a forma, a essência do canguru. Então, ao inteligir o que é um canguru, ou seja, a entender que um canguru não é uma zebra, não é um leão, não é um elefante, você forma na sua mente uma imagem abstrata do canguru. Essa imagem abstrata a gente chama de conceito. É um conceito. É diferente da imagem sensível. Agora, provavelmente, como eu relatei, como eu falei dos cangurus que nós vemos em vídeos, em filmes, além do conceito, tem uma imagem sensível na mente de vocês também. Um canguruzinho ali desenhadinho, bonitinho. Mas esse não é o conceito. Essa é a imagem sensível que deriva do canguru que você viu. Tá?
O conceito é aquilo que faz você saber que isso é um canguru. É uma coisa invisível realmente, mas ela está aí. Se ela não tivesse aí, nós não poderíamos nos comunicar. Ora, se nós olharmos para a palavra conceito, ela tem a mesma raiz da palavra concepção, que nós usamos para indicar, por exemplo, quando uma mãe concebe um filho, o pai concebe um filho. Então, num certo sentido, quando nós inteligimos algo e um conceito é gerado na nossa mente, um filho é produzido na nossa mente. A nossa inteligência é como se fosse um pai, e um filho é gerado. Você concebe uma ideia, um fruto é produzido. É produzido um fruto. Esse fruto é o conceito. E quando você concebe essa realidade através desse conceito, olhando para o conceito, meditando naquele conceito, você começa a conceber o bem próprio daquele conceito. Você percebe que aquele conceito tem um bem. Se você concebeu o ser de alguma coisa, automaticamente, ao contemplar esse ser, você percebe que existe um bem próprio daquele ser. Porque tudo o que é um bem próprio. O que nós chamamos de bem é simplesmente o ato de perseverar na existência. Qual que é, sei lá, eu não sei quais são os atos do canguru, mas qual que é o bem próprio do canguru? Sei lá, o canguru, como faz parte do ser dele a animalidade, é um bem próprio dele beber água, porque beber água mantém o ser animal do canguru. Estão percebendo o que eu estou querendo dizer? O que nós chamamos de bem é tudo aquilo que faz com que determinado ser persevere no seu ser. E o que nós chamamos de mal é tudo aquilo que priva um determinado ser do seu próprio ser. Se eu tiro a água do canguru, se eu tiro a comida do canguru, eu estou impossibilitando o canguru de ser canguru. E é isso que eu chamo de fazer mal para o canguru, porque o bem para o canguru é ser canguru. Se para ser canguru ele precisa de água e de comida, e se eu tiro água e comida dele, eu estou fazendo mal para o canguru. Ou para, seja lá que objeto for. Como é que eu sei o que é o bem e o que é o mal para o canguru? Eu preciso primeiro conceber o canguru na minha mente. Se eu não concebo o canguru na sua totalidade existencial, no seu ser, na sua essência, eu não posso saber o que é o bem e o que é o mal em relação ao canguru. Então, ao conceber um objeto, a minha inteligência, ao mesmo tempo, capta nesse objeto um determinado bem, que é idêntico ao ser desse próprio objeto. Só que quando a nossa inteligência capta um determinado bem num objeto, esse bem atrai, move a nossa vontade na direção desse objeto. Num certo sentido, você passa a querer esse objeto. No caso do exemplo que eu estou usando, que é o do canguru, isso não fica muito claro, porque ao entender o que é um canguru, não necessariamente você passa a querer um canguru. Tá? Mas você só pode querer um canguru se você entender o que é um canguru. Estão percebendo? E ainda que eu não queira um canguru para mim, entender o que é um canguru implica, num certo sentido, em desejar que o canguru persevere na sua existência. Por isso que repudia a mente humana, repudia a inteligência humana, privar qualquer animal das condições mínimas pelas quais ele vive. Então, na medida em que eu entendo um bem, vamos dar um exemplo mais relacionado ao ser humano para que isso fique claro. Na medida que eu entendo
na medida em que um aluno em sala de aula entende o que é o conhecimento, se ele entende o que é conhecimento, ele percebe o bem do conhecimento e ele passa a desejar o conhecimento. A maior parte dos alunos não desejam o conhecimento porque não entendem o que é o conhecimento. Não entendem o que é ser humano e não entendem a importância do conhecimento para o ser humano. Quando que um aluno, e isso para quem é professor é evidente muitas vezes, quando que um aluno começa simplesmente do nada a se interessar pelo conhecimento e tira de dentro dele uma força que ele nem sabia que existia para poder estudar. Quem é professor sabe disso, isso é visível em alguns alunos. Geralmente isso acontece quando ele sai da escola, mas isso acontece em algum momento. O sujeito entendeu o que é um conhecimento e falou: caramba, isso aqui é muito precioso, isso aqui é muito bom. Isso gera nele uma força que quando o professor dele encontrar com ele e perceber que ele está estudando, movido por uma força que ele não tinha antes, o professor fica sem entender o que aconteceu com o sujeito. Como é que pode aquele sujeito que só dormia na aula, agora está entrando na biblioteca, está pedindo orientação de livro, está estudando, e os amigos dele estão achando que ele está ficando maluco de tanto que ele está estudando? É muito simples. Porque ele entendeu o que é o conhecimento. E ao entender o que é uma coisa, a sua vontade é movida. Antes você só era movido pelas forças dos desejos animais que você tem. E estudar é chato. Como você só era movido pelos desejos animais, estudar, eu não sei o que é isso, eu sei que é chato. Então eu não quero estudar, não vem força para estudar. Mas no momento em que você entende a importância daquilo, a força vem, porque ela não vem dos seus instintos mais, ela vem de uma outra capacidade apetitiva que você tem, que é a vontade, que você talvez nem soubesse que existia direito. Então você ama o conhecimento, e ao amar o conhecimento, você quer o conhecimento. E quando você quer o conhecimento, você busca entender mais ainda o que é o conhecimento. E entendendo mais ainda o que é o conhecimento, você ama mais ainda o conhecimento. Então nós temos aí uma tríade: a inteligência, o conceito, que é o verbo, é chamado de verbo, é um verbo mental, é o conceito, palavra, é uma palavra mental, e o amor, que é o movimento da vontade na direção do bem visualizado pela inteligência ao compreender o ser de alguma coisa. São Tomás de Aquino vai dizer: o que acontece em Deus é isso. Deus sendo absoluto, ele contém em si todas as perfeições das criaturas. E a maior perfeição que nós encontramos no mundo das criaturas é a inteligência. Então Deus é inteligente. E ele é inteligente de modo eminente. A inteligência dele é o protótipo de todas as inteligências. Então ele é super inteligente. Se ele é inteligente, ele tem a capacidade de inteligir algum objeto. Mas, do ponto de vista do absoluto, qual é o único objeto que existe? O próprio absoluto. Então Deus intelige a si mesmo. Ao inteligir a si mesmo, ele forma uma imagem, um conceito de si mesmo. Ele forma um verbo mental de si mesmo. Esse verbo mental, esse conceito que Deus forma de si mesmo, essa concepção, esse fruto que é produzido em Deus, desde sempre, porque Deus é uma inteligência desde sempre, desde toda a eternidade. Então, não houve um momento em que isso aconteceu. Deus sempre pensou em si mesmo e sempre produziu esse verbo. Esse verbo é Jesus Cristo. É a palavra divina. O nome Jesus Cristo é mais utilizado para falar do verbo divino encarnado, então fica um pouco estranho. Mas é o verbo divino que se encarnou. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Com esse exemplo, a gente não consegue entender como, na mente de Deus, esse verbo não é simplesmente um conceito, mas é uma pessoa. Certo? Mas isso seria o objetivo de uma aula sobre a Santíssima Trindade. A gente tentar entender como que, enquanto na minha mente, quando eu concebo algo, esse conceito não é uma pessoa, é só uma ideia,
Por que na mente de Deus, quando Ele concebe a si mesmo, isso que Ele concebe é uma pessoa e não somente um conceito abstrato? Tá? Isso é um outro problema que nós não vamos entrar aqui. Então, aceitemos isso para a gente poder prosseguir na análise. O fato é que Deus intelige a si mesmo, inteligindo a si mesmo, Ele produz um conceito de si mesmo. Por isso que se diz que Cristo é a imagem do Pai. Por isso que Ele vai dizer, quem me vê, vê o Pai. Bem, quando Deus concebe a si mesmo e produz como que um espelho de si mesmo, que é o Verbo divino, que é o Logos divino, Ele olha para aquilo e Ele só pode amar aquilo com um amor inimaginavelmente intenso. Então, como Deus é uma inteligência, Ele tem também uma vontade, porque a vontade é simplesmente o apetite gerado pela inteligência ao captar o bem de alguma coisa. Quando Deus olha para si mesmo, Ele capta o bem que Ele é, e a sua vontade é movida na direção dele próprio, por um amor inimaginável, por um amor infinito. Então, um amor é gerado entre Deus Pai e Deus Filho. Esse amor é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, São Tomás de Aquino está fazendo aqui uma analogia entre Deus Pai e a inteligência, Deus Filho e o verbo mental, o conceito, o fruto da inteligência, o Filho, e Deus Espírito Santo e o amor entre o Pai e o Filho, que é gerado no momento em que o Pai percebe o bem que Ele mesmo é, e com isso Ele se ama. Isso é a vida trinitária. Tá? Isso constitui, olha que coisa curiosa, quando nós rezamos, o que nós deveríamos estar fazendo é um processo análogo a esse. A oração não consiste somente em recitar a fórmula. Ela consiste principalmente em meditar o conteúdo daquilo que você está recitando. E ao meditar o conteúdo do que você está recitando, frutos começam a ser produzidos na sua inteligência. Você começa a conceber melhor aqueles mistérios sobre o qual você está meditando. E quanto mais você medita nesses mistérios, mais esse fruto amadurece, mais o conceito se destaca e se torna claro no fundo da sua mente. A nossa mente é um fundo obscuro, onde tem várias ideias confusas. Se você vai meditando nesses mistérios, esses mistérios vão se destacando como um fruto que no começo estava misturado com a própria árvore, e daqui a pouco ele como que salta da árvore. E ele não se confunde mais com a árvore. Então a meditação produz, a finalidade da meditação é produzir um verbo mental, te fazer compreender melhor esses mistérios que você está recitando e sobre os quais você está meditando. Tá? E quanto mais esse fruto se destaca na sua mente através da meditação, mais você ama esses mistérios. E todos esses mistérios, no final das contas, falam do próprio verbo. Quanto mais você os concebe, mais você ama o próprio verbo divino. Então, o que acontece, ou o que deveria acontecer na nossa mente, no ato da oração, na nossa vida de oração, é o que acontece em Deus desde toda a eternidade. Deus está rezando desde toda a eternidade. Porque Ele está desde toda a eternidade formando o verbo mental e amando esse verbo mental que Ele forma. Que no final é Ele mesmo, nas suas três pessoas unidas por uma mesma substância, uma mesma realidade. Vejam bem o que é filosofar em cima da revelação. Não é uma coisa absolutamente, ou não é uma coisa dedutível logicamente. Não é um processo de dedução que nós estamos fazendo aqui. Mas não é uma coisa absurda. É uma coisa que tem uma razoabilidade e tem um sentido. Ela só é misteriosa. Ela só é misteriosa, mas bem observada, a existência é misteriosa. Tudo é misterioso. A única coisa que faz você achar que
o mistério é indigno de ser acolhido pela inteligência humana, é a impressão gerada pelas ideologias de que a realidade já é explicada por essas mesmas ideologias. Então, se você acredita em darwinismo, se você acredita em sei lá, qualquer ideologia, seja ela qual for, isso vai gerar na sua mente a impressão de que o mundo já foi explicado. A ciência explica tudo, o marxismo explica tudo, ou sei lá o que explica tudo. Evidentemente, isso vai fechar as portas do seu coração para os mistérios. O conselho que a gente dá é: vai estudar o Marx, vai estudar o Darwin, vai estudar o Galileu, a história da ciência, que você vai ver que não explica nada. Explica parcialmente algumas coisas, tá? Mas o mistério está ali dentro, latejando e gritando, ó, tem uma parte da realidade que vocês não podem tocar. Tem uma parte da realidade que não pode ser tocada. E se você redescobre essa parte, novamente você abre o seu coração para o mistério. E você começa a aceitar a possibilidade de conhecimentos que, ainda que não sejam demonstrados pela experiência, ainda que não sejam dedutíveis pela lógica da razão humana, eles podem ser muito bem acatados como conhecimentos legítimos, desde que tenham algum grau de razoabilidade e desde que produzam em você frutos que mostram que, na verdade, ele é uma sabedoria, ele te favorece de algum modo. Então, Deus está rezando desde sempre. E é por isso que os grandes santos vão dizer que, a partir dos graus mais elevados da vida de oração, eles vão ter a impressão de que não são eles que rezam mais, é Deus quem reza neles. Os santos dizem isso. A partir de tal momento aqui, não é você que reza mais, é Deus que está rezando em você. Isso só é possível porque Deus já está rezando desde sempre. E a oração que você executa é a oração divina numa escala microcósmica. É um fenômeno análogo àquele fenômeno que acontece em Deus. E na verdade é por isso que entender as coisas é tão prazeroso, porque nos aproxima de Deus, nos faz participar em grau máximo da realidade divina. O problema é que quando a gente entende algo, a gente quer comunicar imediatamente aos outros, mas se no ato de entender uma coisa, você começar, ao invés de comunicar ao outro, ou de postar na internet, ou de fazer qualquer coisa, você começar a prestar atenção no que está acontecendo, ou no que aconteceu com você no momento em que você entendeu algo, você vai começar a ver o mistério e o milagre que é entender alguma coisa. Não tem nada que saiu do objeto e entrou fisicamente na minha mente. Não tem nenhum processo causal físico ali. E como que num estalo você entendeu alguma coisa. Isso é tão misterioso que Santo Agostinho disse: o ser humano só é capaz de entender porque a graça divina vai lá e ilumina ele no ato da intelecção. Não tem como explicar a intelecção sem a intervenção da graça divina. Então a graça divina é como que as pessoas usam hoje o termo insight, certo? Que indica o quê? Um estalo, uma luz. Quando você acende a luz, ela não vai acendendo aos pouquinhos, ela acende imediatamente, tudo que estava escuro se torna claro. Quando você entende algo, isso acontece na sua mente. E se você reparar, não é você que acende a luz. Você não tem controle sobre esse estalo. A única coisa que você pode fazer é ficar meditando no assunto. Quando você lê alguma coisa e não entende, o que você faz de novo? Você não pode dar ordem para a sua inteligência, entende. Ela não te obedece. Você só pode dar ordem para o seu olho. Continue aberto e percorra de novo o texto. Aí você lê de novo. Se você não entendeu, você dorme, no outro dia, lê de novo. 1 hora você entende, como que por um milagre. Isso é maravilhoso. E isso acontece na oração, em graus cada vez mais profundos, porque ali você vai estar sendo ajudado pela graça, que vai acender uma luz muito mais poderosa ali dentro e vai te fazer compreender coisas que a razão natural não pode compreender. Bem,
uma passagem no Evangelho de João que define o que é o cristianismo. O São Tomás de Aquino evoca essa passagem logo no comecinho do tratado sobre o Verbo encarnado, na Suma Teológica, para dizer: nisto consiste o cristianismo. Literalmente, a passagem do Evangelho de João é: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, diz São Tomás de Aquino, nisso consiste o cristianismo. Deus amou tanto o homem, ou o mundo, que deu o seu único filho, quer dizer, o Verbo, gerado na mente divina, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, a pessoa divina que se encarna é a pessoa do Verbo. A pessoa do Verbo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, veja só. Eu não sei, a gente deu uma aula sobre os princípios naturais da moral. Alguém viu essa aula? Não me lembro quem estava aqui. Eu vou repetir um pouco uma consideração que a gente fez no início dela. Eu não queria que ficasse redundante, mas nem todo mundo viu, então eu vou repetir isso. As Escrituras dizem que todas as coisas foram criadas, né, pelo Verbo divino e no Verbo divino. Como é que isso se deu? Veja bem, quando Deus olha para si mesmo e produz uma imagem, dentro dessa imagem, que é o Verbo divino, estão contidas todas as coisas. Todas as coisas estão contidas em Deus. Então, nessa imagem que Deus produz, estão contidas como que em perfeita continuidade, sem estarem separadas umas das outras, todas as coisas possíveis. Diz São Tomás de Aquino que o mundo da criação, a criação das coisas, o processo pelo qual Deus começa a criar as coisas individuais e separadas umas das outras, se dá quando Deus, olhando para o Verbo divino, que é Ele mesmo, e que contém em si todo o campo do possível, toda a estrutura de possibilidades do mundo, Deus, ao olhar para essa estrutura de possibilidades, olhar para o Verbo divino, começa a perceber no Verbo divino cada uma das coisas existentes de forma destacada. O exemplo que São Tomás de Aquino dá é mais ou menos assim. Quando você olha para o corpo de uma pessoa, você vê a pessoa inteira. Mas ao mesmo tempo você vê o braço, você vê a perna, você vê o tronco, você vê o nariz, você vê o olho. A sua visão pode como que ir reparando as partes que compõem aquele todo. Então é como se Deus fizesse isso ao contemplar o Verbo divino. O Verbo divino é uma imagem perfeita do Pai. E nele todas as coisas existem, mas como que unificadas, numa perfeita continuidade. Mas Deus começa a olhar nessa imagem cada um dos membros que compõem essa totalidade. E cada um desses membros que compõem essa totalidade é um modelo perfeito das várias coisas criadas. É aquilo que Platão chamava de arquétipo ou de ideia. A ideia de cada... Se a gente reparar, veja bem, cada vez que a gente entende uma coisa, se eu perguntar para vocês, se eu pergunto para vocês o que é isso, vocês vão me responder, isso é um livro. Só que quando vocês dizem isso é um livro, vocês estão me dizendo algo não somente sobre esse objeto, porque esse objeto aqui também é um livro. Então, a cada vez que você capta a essência de alguma coisa,
você captou nela algo que não é só dela, mas que é de todas as outras coisas que pertencem à mesma espécie que ela, ou seja, que foram feitas segundo o mesmo modelo que ela. Então a sua inteligência, quando ela intelige algo, num certo sentido, ela está captando o modelo originário através do qual Deus criou aquele exemplar para o qual você está olhando. Só que Deus não criou somente um exemplar. Para a maior parte das coisas existem vários exemplares daquela mesma essência, daquela mesma espécie. Então quando Deus olha para essa imagem, como que recortando ou reparando nela as várias realidades possíveis que nela estão como que integradas numa unidade perfeita, Deus vai concebendo o arquétipo de cada uma das coisas que serão criadas. Então ele concebe a totalidade em partes. E uma dessas partes é a ideia de cachorro, o arquétipo do cão. Uma outra das partes é o arquétipo da planta, o arquétipo do homem, o arquétipo da maçã e assim por diante, da macieira. Daí a pouco, o que falta para Deus criar as coisas é Ele falar. Certo? Do mesmo jeito você concebe uma ideia e depois você externaliza ela. Então Deus fala, faça-se tal coisa, e a coisa se faz. Para Deus falar é dar realidade física, cósmica para as coisas. Então, veja bem, quando eu falo uma coisa, quando eu falo, parodiando aí o Sócrates, quando eu falo carroça, uma carroça não sai da minha boca, certo? Mas Deus, quando fala uma coisa, essa coisa se torna realidade. Por isso dá para você imaginar mais ou menos o que é Deus pensar no modelo dessa coisa. É muito mais do que pensar num conceito. Então Deus concebe no verbo divino os vários arquétipos originários de todas as coisas. E cada arquétipo desse que ele concebe, ele ama. Porque aquele arquétipo nada mais é do que o próprio Deus visto sob um certo ângulo, visto sob uma certa perfeição. Cada arquétipo é uma perfeição de Deus, que no próprio Deus em si mesmo é uma única perfeição, é o bem absoluto, mas visto parcialmente, sob ângulos diferentes, constituem a perfeição dos vários seres que existem. Por isso que toda criatura expressa Deus em alguma medida, em alguma perfeição. Então Deus concebe esses vários arquétipos, esses vários modelos e ama esses vários modelos. Amando esses vários modelos, ele pronuncia o nome de cada uma das coisas e essas coisas são criadas. Então toda a Santíssima Trindade está envolvida na criação, mas o processo da criação tem uma relação específica e especial com o próprio Verbo Divino, porque é no Verbo Divino que o modelo das coisas criadas é concebido. Então nós podemos dizer que o Verbo Divino, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na medida em que contém de forma mais ou menos destacada e articulada o modelo originário de todas as coisas, é a sabedoria divina. Porque o que nós chamamos de sabedoria divina é aquela potência, aquela força que faz com que todas as criaturas funcionem segundo a sua própria natureza e a sua própria espécie. O que faz que a goiabeira só dê goiaba e nunca dê manga? Caramba, é o arquétipo da goiabeira. É a forma originária dela que existe em Deus e que tem algum anjo que olha para essa forma originária e mantém a goiabeira funcionando como ela deve funcionar. E por isso que se você plantar semente de goiaba, vai dar goiaba, não vai dar outra coisa. Cada uma das criaturas e as relações entre essas criaturas são regidas pela sabedoria divina, que é o conjunto dos vários modelos que Deus concebe em si mesmo, a partir do qual Ele cria todas as coisas. E quando nós dizemos que, como diz no Evangelho de João, no início era o Logos, e o Logos estava em Deus, e o Logos era Deus, etc, etc. Mas o Logos se fez carne, o Verbo se fez carne. O que nós estamos dizendo é que a sabedoria divina assumiu a natureza humana, entrou no corpo. Então veja bem,
Os gregos entendiam isso, eles só achavam uma coisa inconcebível. Tá? Não é equivocado dizer que Cristo é o mundo das ideias de Platão encarnado. É a sabedoria que rege o mundo encarnado. Por isso que se diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, na pessoa de Jesus Cristo, veja que não é somente um homem que atingiu um grau de sabedoria. Não, é a sabedoria que rege todo o universo, que entrou e assumiu a natureza humana, de algum modo. Tá? Isso é encarnação. Bem, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? A Escritura diz que a razão da encarnação foi o pecado original. A razão aconteceu porque a natureza humana, a partir do pecado de Adão, se tornou infectada, ela se tornou corruptível, se tornou deficiente. E, tendo Deus criado o homem para a perfeição, para a beatitude, Deus precisaria, de algum modo, reparar essa deficiência da natureza humana causada pelo pecado de Adão. E a maneira pela qual Deus, a sabedoria divina, encontrou para reparar a natureza humana corrompida pelo pecado original foi a encarnação do Verbo. Então, por que o Verbo se fez carne? Certo? Para redimir a natureza humana, para reparar a natureza humana do seu estado de pecado, no qual ela se encontrava desde a queda de Adão. Se Adão não tivesse pecado, o Verbo divino teria se encarnado? Não sabemos. Poderia ter se encarnado, tá? Mas a razão alegada pelas Escrituras da encarnação, para que a encarnação tenha ocorrido é a necessidade de reparação do estado de queda em que o ser humano se encontrava e ainda se encontra parcialmente. Bem, veja que coisa interessante. Quando o ser humano foi criado, quando Adão foi criado, ele não foi criado somente, Deus não criou somente um exemplar da natureza humana. Adão não era um exemplar da natureza humana. Segundo a tradição, Adão é o próprio protótipo da natureza humana. Num certo sentido, a primeira criatura de toda a série que vai ser produzida por ela por meio da geração, é como se fosse o arquétipo dessa criatura, efetivado num indivíduo. Então, Adão não é somente o primeiro homem, ele é o homem originário, ele é o arquétipo humano existenciado, colocado na existência. Por isso que se diz que todos nós pecamos em Adão, porque num certo sentido Adão era todos nós. Do mesmo jeito que uma semente contém todas as árvores que vão sair dela, Adão continha todos os seres humanos ali dentro. Então, o estatuto de Adão é diferente do estatuto de todos os indivíduos que vieram depois dele, porque nós somos apenas exemplares da espécie humana. Ele, num certo sentido, é o próprio modelo da espécie humana. Ele é o próprio modelo que Deus concebeu. Deus, quando criou esse modelo, ele não criou somente esse modelo segundo a natureza humana. Ele criou esse modelo em estado de graça. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus sobrepôs à natureza humana que estava em Adão uma força sobrenatural, que é o que nós chamamos de graça. Então Adão foi concebido homem, segundo a natureza, mas vestido ou revestido de uma graça infundida por Deus no ato da criação de Adão. Então Adão era um homem em estado de graça, um homem em estado de perfeição num certo sentido, ainda que não fosse a perfeição final, mas era um estado de perfeição. Essa graça
que não deriva da natureza humana. Esse é o ponto principal para a gente entender por que Cristo teve que encarnar, por que o Verbo teve que se encarnar. Essa graça que não derivava da natureza humana, por isso que ela é um dom, é uma graça, Deus deu isso, e ela se sobrepõe à natureza, e por isso que ela é dita sobrenatural. É o poder dessa graça infundido por Deus em Adão que fazia com que o corpo de Adão obedecesse perfeitamente à sua alma e a sua alma obedecesse perfeitamente à sua inteligência. Então Adão não era atraído pelas coisas do mundo, não tinha concupiscência, nem a mente de Adão era escrava do seu corpo, nem a inteligência de Adão era perturbada pelas suas paixões. Então Adão tinha a sua inteligência funcionava de forma clara e limpa, ele não errava, ele não se enganava, As suas paixões obedeciam, não repudiavam a sua inteligência, como acontece conosco. A gente está aqui assistindo aula, mas o calor está nos incomodando, a fome está nos incomodando, o sono está nos incomodando. Isso não acontecia com Adão. E o corpo de Adão também não repudiava a sua alma. Então você tinha aí uma tríade, uma hierarquia perfeita. O corpo obedecia à alma, a alma obedecia à sua inteligência. Só que essa perfeição, que só era efetuada em Adão, se ele cumprisse uma condição que foi dada por Deus no início. Você não pode comer daquele frutinho ali. Todo o resto você pode comer, mas daquele frutinho não. Então era na medida em que a inteligência de Adão se submetesse ao mandamento divino, a Deus, que a sua alma se submeteria à sua inteligência e o seu corpo à sua alma. Se Adão desobedecesse a Deus, automaticamente a sua alma começaria a ser atraída pelo mundo e o seu corpo começaria a padecer das doenças e até da morte. Então o estado de graça, como era um dom, como não era uma capacidade natural, as capacidades naturais não podem ser perdidas. Certo? Você não pode perder uma capacidade natural que você tem. Você pode perdê-la pessoalmente, mas o seu filho, você pode ficar cego, mas o seu filho não vai ser cego. Porque a natureza humana não é modificada por um efeito que recai individualmente sobre você. Tá? Mas a graça era um dom, não era uma característica natural do ser humano, ela foi dada por Deus. Tá? E a condição para que ela continuasse revestindo a natureza humana em Adão, e consequentemente todos os homens que viriam depois de Adão, era que Adão obedecesse a Deus. Mas Adão, por uma série de razões que não cabe explicar aqui, desobedece a Deus. Desobedecendo a Deus, o revestimento dele é perdido. E ele começa a estranhar que ele está nu, sente uma atração estranha pelo corpo de Eva, e toda aquela confusão que nós conhecemos muito bem começa a ser percebida por Adão. Por isso que se diz que ele passou a conhecer o bem e o mal. Ele vivia num estado de inocência, agora ele perdeu esse estado de inocência. Bem, como Adão era o princípio da natureza humana, como ele era o pai de todos os outros homens, a herança que ele havia recebido do Cristo seria transmitida por geração a todos os outros homens que viriam depois dele. Certo? Deus deu para Adão uma coisa e falou, não faz isso, não, você pode desfrutar de tudo que tem aqui, menos disso. Se você fizer isso, essa graça vai estar com você. Tá? Como você é o modelo de toda a humanidade posterior, como você é o primeiro homem, essa graça vai ser transmitida para os outros homens através da procriação. Então, quando Deus diz, crescei e multiplicai-vos, ele está dizendo, nessa multiplicação, por meio da geração corpórea, será transmitida não somente a natureza humana, mas a natureza humana e esse dom que Deus deu para Adão. Isso só era possível porque Adão era o princípio de toda a humanidade. Veja bem, esse tema é difícil, veja bem. Se eu entro em estado de graça,
se eu me santifico, o meu filho vai nascer santo? Não. Ele vai ter que ser batizado, ele vai ter que fazer a ascese, ele vai ter que receber o sacramento até atingir a santidade. Por que com Adão não era assim? Por que Adão, se permanecesse no estado de graça, todos os filhos dele continuariam em estado de graça? A resposta é, porque Adão era o arquétipo da humanidade. Então, o dom que ele recebia, enquanto semente de toda a humanidade por vir, seria transmitido junto com a sua natureza a partir da procriação. Tá? Um tema difícil para ser meditado. Isso não acontece conosco porque nós somos apenas exemplares secundários da natureza humana. Adão é como se fosse a própria natureza humana encarnada. Por isso que Cristo é chamado de um novo Adão. Então, está compreendendo? Ele não era Deus encarnado, mas ele era a natureza humana encarnada, num certo sentido, da qual nós participamos. Nós somos membros de Adão. Adão era a cabeça e nós somos os membros. Do mesmo jeito que quando a cabeça dá uma ordem, todos os membros padecem essa ordem, seja ela uma virtude ou um vício. Se você comete um pecado com a sua mão também é culpada. Se você faz uma virtude com a sua mão também é virtuosa. Então, o pecado que Adão cometeu vai ser herdado por todos os membros de Adão, que somos nós. Do mesmo jeito que se Adão permanecesse na graça, aquela graça ia ser herdada por todos nós. Ela seria transmitida junto com a natureza, a partir da procriação. Isso não acontece conosco pela mesma razão que, se a minha mão faz uma boa obra, eu não vou louvar o meu pé. Perceberam a analogia? Isso é uma analogia. Adão desobedeceu a Deus, perdeu seu estado de graça. Consequentemente, todos os seus descendentes não herdaram aquele dom que teriam herdado se Adão permanecesse no estado de graça. Então, nós nascemos no pecado, nós nascemos em estado de pecado originário e carregamos a culpa do nosso primeiro pai, dentro do qual todos nós estávamos, de algum modo, em potência. Pois bem, Deus tendo feito o homem para a beatitude, para se unir a ele, para contemplá-lo diretamente, e Deus sendo justo, como diz as Escrituras, Senhor, não fizeste o homem de forma vã. Deus não faz nada de forma vã. Ele faz as coisas para um propósito. Então, se o propósito do homem era um, e se por acaso o homem frustrou esse propósito, Deus naturalmente vai encontrar um meio para que o homem novamente alcance esse propósito. Aí que começa o problema e que vai conduzir a gente para o fim dessa meditação. Bem, o homem não poderia reparar a própria natureza humana. Por que um indivíduo humano não poderia reparar perfeitamente a natureza humana? Por uma razão muito simples. O finito não pode dar um salto na direção do infinito. Existe uma descontinuidade entre o finito e o infinito. Por mais que eu adicione uma coisa finita atrás da outra, eu não vou chegar no infinito. O infinito é de uma natureza diferente das coisas finitas. Então, os vários homens individuais, com seus atos individuais e pessoais, não podem, independente do mérito que eles têm, independente do sacrifício que eles façam, mesmo por morte na cruz, eles não podem reparar a natureza humana, dada que aquilo que a natureza humana perdeu no pecado original, com o pecado original, era um dom dado pelo absoluto. Ao pecar, Adão perdeu um dom dado pelo absoluto. E foi por esse dom ter sido dado pelo absoluto que os descendentes de Adão, sendo relativos e estando privados da graça, não podem recuperar esse dom. Somente Deus pode recuperar isso para o homem. Então a natureza humana só pode ser reparada pelo próprio Deus, porque a reparação nela consiste na aquisição de uma graça dada pelo próprio Deus. Ora, um pecado que eu cometa
dentro das proporções da minha própria natureza, eu mesmo posso reparar. Se eu conto uma mentira, eu posso ajoelhar no milho e rezar o terço. Eu posso reparar isso. E nós fazemos atos de reparação diante dos nossos pecados. Nós criamos méritos que compensam os nossos pecados pessoais. Mas o pecado originário, que é um pecado de toda a espécie humana, porque foi cometido pela vontade do homem, que era o protótipo da humanidade inteira, não pode ser reparado por exemplares dessa espécie, nem por todos os exemplares dessa espécie. Ele só pode ser reparado pelo próprio Deus, porque ele ocasionou a perda de um dom dado pelo próprio Deus. Dá para entender isso? Esses assuntos são assuntos de meditação, eles são complexos mesmo. A gente entende no primeiro momento, mas muito rapidamente a gente perde. Então somente Deus poderia reparar a natureza humana. E Deus poderia fazer isso sem se encarnar. Não é absolutamente necessário que Deus assuma uma forma humana para que ele repare. Ele poderia lá do puro espírito que ele é, reparar a natureza humana. Só que isso geraria um problema. A justiça divina, que é o princípio pelo qual uma coisa deve compensar os seus próprios deméritos. O que é a justiça divina? O símbolo da justiça é uma balança. Por que uma balança? Porque se você botou um pezinho aqui, desceu para cá, você tem que botar um outro aqui para compensar e gerar um equilíbrio. A justiça divina exige que tudo no mundo das criaturas, né, compense de algum modo as deficiências que ela produz de um outro modo. Essa é a primeira noção de juízo que a gente tem. O juízo, a gente poderia chamar de juízo natural. Tá? Você vai pagar pelas deficiências, pelas privações que você causou no mundo. Você tem que pagar para que a justiça se cumpra. Você pode até ir para o céu, mas antes você vai ter que passar no purgatório para pagar aquilo. O que faz com que você tenha que pagar é o atributo da justiça divina. Deus é justo. E em razão da justiça divina, era de algum modo conveniente que o próprio homem satisfizesse o pecado que foi cometido pelo próprio homem. A morte entrou no mundo por um homem, e é pelo homem que ela deve sair do mundo. Então veja que coisa curiosa. Somente Deus pode reparar a natureza humana, porque ele é o absoluto, e ele pode dar de novo aquilo que o homem perdeu e que foi dado por ele, que não era parte da natureza humana. Mas Deus não pode satisfazer pelo homem. Ele não pode compensar aquilo que o homem, aquela privação causada pelo homem. Porque fazendo isso, ele estaria de algum modo contrariando o princípio da justiça divina. Ele poderia fazer isso, só que o princípio da justiça divina seria contrariado. E Deus não quer isso. Ele quer inclusive nos ensinar e manter a ordem cósmica funcionando segundo a sua justiça. Então, que coisa curiosa. Só Deus pode reparar a natureza humana, mas só o homem pode satisfazer a deficiência causada pelo pecado original cometido pelo próprio homem. Qual foi a maneira que a sabedoria divina encontrou então de reparar a natureza humana, ao mesmo tempo em que o homem satisfizesse o pecado originário? Deus, vale lembrar que Deus não pode satisfazer. O que é satisfazer um pecado? O que é compensar um pecado? É produzir um mérito. O pecado é um demérito. Então você produz um mérito para compensar aquilo. Deus pode produzir mérito? Não pode. Porque o mérito só é produzido em relação a um superior. Certo? Um aluno e um professor. O aluno vai lá e, cola na prova. Ficou mal com o professor. Mas aí ele percebe que ficou mal e fala, não, agora eu vou satisfazer isso. Então eu vou compensar isso. Vou estudar, vou mostrar para o professor que não vou colar, vou estudar bastante, vou mostrar para ele, e no final ele vai, diante dele eu vou recuperar aquele equilíbrio, aquela imagem que eu tinha antes. Mas o aluno está submetido ao professor, e é por isso que diante do professor ele pode adquirir deméritos e méritos. Mas Deus não está submetido a nada. Então em Deus não tem mérito e demérito. Deus não pode satisfazer alguma coisa. Somente o homem pode fazer isso.
Somente um homem pode fazer isso. Mas, apesar do homem poder satisfazer, ele não pode reparar a natureza humana. E ele não pode satisfazer com perfeição. Porque o dom, o pecado que ele cometeu é um pecado contra o absoluto. E o pecado contra o absoluto não pode jamais ser completamente compensado por um ser relativo, finito e contingente como o homem. O que a sabedoria divina, na sua maestria absoluta, concebeu? A encarnação. Eu vou me tornar homem, eu vou me fazer homem. Me fazendo homem, o fenômeno do homem-deus, ou seja, da divindade que assume a natureza humana, vai criar a possibilidade concreta, histórica, fatual, de que a natureza humana seja reparada, porque é Deus que está ali, e a justiça divina seja cumprida, porque é ao mesmo tempo o homem que está ali. Meditar nisso é de uma grandiosidade assim inconcebível, porque é uma loucura tão grande que Deus se faça homem, mas como diz o próprio Orígenes, aquilo que é loucura para Deus é mais sabedoria do que todas as sabedorias humanas. O mais inferior numa escala superior é superior ao mais superior na escala inferior. Certo? Deu para entender? Então quer dizer, aquilo que é loucura para Deus, para o homem, é mais sabedoria do que a maior das sabedorias humanas. Então Deus quis por meio de uma loucura confundir a sabedoria dos homens e mostrar que até na sua loucura a sua sabedoria transcende a dos homens. E com isso Deus nasce lá no menino Jesus, na grutazinha, né? Com isso, essa é a solução do problema do pecado original. Mas com isso, Deus quis mostrar uma série de outras coisas para o homem, que não convém entrar aqui por causa do nosso tempo. Então, a parte da meditação do presépio, que seria menos dolorosa intelectualmente e mais saborosa imaginariamente, vai ter que ficar para uma outra ocasião. De repente a gente faz uma live, alguma coisa assim, para fechar essa questão do Natal, falando do simbolismo do presépio, que é muito interessante, porque tem uma relação com a época do ano, né? O solstício de inverno no hemisfério norte, que é o momento em que a noite é mais longa e o dia é mais curto. Isso tem uma relação com a caverna. Mas isso a gente deixa para uma outra hora. Mas, para a gente fechar, eu gostaria de chamar a atenção para um fato. Diante disso, uma objeção que a razão humana coloca é a seguinte: mas espera aí, se Deus é eterno e sempre foi Ele mesmo da mesma maneira, desde sempre, na sua perfeição, quando Ele assume a natureza humana e encarna, Ele se modificou? Deus se tornou alguma coisa que Ele não era antes? Isso é contraditório, porque se Deus se torna algo que Ele não era antes, algo faltava para Deus antes, e Ele não era exatamente Deus. Então, como é que Deus pode se fazer carne sem que isso altere a própria substância que Deus é desde sempre na eternidade? Santo Agostinho responde isso, São Tomás de Aquino responde isso de forma muito astuta. Ele vai dizer o seguinte: a encarnação não é uma modificação em Deus, ela é uma modificação na natureza humana. Não é que Deus entra na natureza humana. Isso é uma maneira de dizer. Na verdade, o que acontece é que Deus modifica a natureza humana para que ela possa entrar numa relação de união com Deus que antes ela não podia. E a natureza humana é mutável. A natureza humana, no tempo, ela pode ser modificada por Deus.
Ela não pode ser modificada pelos indivíduos humanos, mas o próprio Deus pode modificar a natureza humana. Então a encarnação, na verdade, não é que Deus se torna um ser humano, a natureza humana. É que Deus modifica a natureza humana para que ela possa ser capaz de receber Deus. Então Deus continua sendo o que ele sempre foi, mas a natureza humana é como que aberta, é como que ampliada. E ela é ampliada justamente para que ela possa receber Deus, para que Deus possa se unificar com a natureza humana através da pessoa divina, através da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nesse processo, o homem sai ganhando. Ganhando em que sentido? Porque não somente a natureza humana é reparada dos efeitos do pecado original, mas torna-se possível para o homem algo que não era possível para o próprio Adão. Por isso que se diz que é uma felix culpa, a culpa de Adão, é uma culpa feliz. Né? Foi um pecado que no final das contas foi feliz, porque Deus tira do mal um bem maior. Onde abunda o pecado, abunda a misericórdia. Então Deus tirou de tudo isso um benefício maior ainda para o ser humano. Porque Deus se fez homem para que o homem possa se fazer Deus. Então, com a encarnação, torna-se possível o fenômeno da teoses, da divinização do ser humano. Porque Cristo passa a ser um intermediário entre Deus e o homem e Deus. E como Cristo possui uma natureza humana e você também, tem algo em comum entre você e Cristo. E como Cristo, apesar de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, possui com a primeira e com a terceira pessoa uma unidade de substância, Cristo passa a ser como que um anelo, como que uma ponte entre o indivíduo humano, entre você e o próprio Deus Pai. Então é por isso que ele diz: quem crê em mim, eu e o meu Pai faremos morada nele. Quem me vê, vê o Pai. Tudo o que o Pai me disse, eu estou revelando para vocês. Estão percebendo que existe uma comunidade entre Deus e o homem que só foi possível de ser estabelecida pelo fenômeno do Verbo encarnado? Toda a comunidade entre Deus e o homem que existia antes era de uma natureza, de uma qualidade inferior a essa. As possibilidades espirituais abertas pelo cristianismo parecem infinitamente superiores a qualquer possibilidade de união entre Deus e o homem que existiam na humanidade até então. E essas possibilidades existiam, né? Um homem santo é diferente de um homem puramente justo, certo? Jó era um justo, de algum modo ele estava unido a Deus, mas ele não era um santo. Até porque a possibilidade da sua alma ir direto para o céu depois da morte só é possível justamente por conta da mediação de Cristo. E é justamente por isso que Cristo desce aos infernos para retirar de lá os justos que estavam aguardando a encarnação para poderem ir para o céu. Deu para entender?